Dizem que o solo é antigo. Tão antigo que ainda geme com o eco do primeiro sangue derramado. Os céus rugem, a terra treme, mas a verdadeira força reside no espírito dos justos. Naquele dia, o irmão ergueu a mão contra o irmão. O amor foi assassinado e o pecado ganhou forma. Assim começou o reinado da culpa. Deus, em sua fúria e mistério, não o destruiu. Marcou-o. Desde então, a marca de Caim nunca desapareceu. Ela vive nos homens, nas cidades, nas máquinas. E se eu te dissesse que o primeiro assassino da história foi também o primeiro grande construtor do mundo? É uma ideia que parece contraditória, mas que está no cerne da nossa própria civilização. Vamos voltar ao início. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, representavam dois caminhos fundamentalmente diferentes. Abel, o pastor, simbolizava a obediência, a entrega do melhor que possuía a Deus. Caim, o agricultor, representava a vaidade, oferecendo apenas o que lhe sobrava, o mínimo. Quando a oferta de Caim foi rejeitada, um veneno começou a se espalhar em seu coração. A inveja se transformou em ódio e o ódio em sangue. O primeiro assassinato da história humana não foi apenas um crime, foi um evento que mudou tudo. Porque no instante em que Caim derramou o sangue de seu irmão, algo dentro dele se quebrou e algo completamente novo despertou. Deus o confronta com uma pergunta devastadora. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A sentença que se segue, porém, é um enigma. Fugitivo e errante serás sobre a terra. Seria isso um castigo? Ou, de alguma forma, um novo destino sendo traçado? Expulso da presença divina, Caim sentiu um medo profundo. O medo de ser morto por qualquer um que o encontrasse em seu exílio. Mas então, Deus faz algo totalmente inesperado. Ele coloca em Caim uma marca que o protegeria, que impediria que alguém o ferisse. Por séculos, essa marca foi vista como um sinal de maldição, uma cicatriz da vergonha. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se não fosse uma maldição, mas um dom distorcido? A marca o separou dos outros, é verdade, mas ela também o tornou diferente. Talvez mais forte, mais ousado, mais inteligente. E assim, de forma surpreendente, o primeiro assassino se torna o primeiro arquiteto. A Bíblia nos conta: e Caim conheceu sua mulher, e ela deu à luz Enoque. E Caim edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho. Pense nisso. O homem amaldiçoado se torna o primeiro construtor, o primeiro urbanista, o fundador da civilização como a conhecemos. A maldição não o destruiu. Pelo contrário, ela o forçou a evoluir. O obrigou a criar, a inovar, a construir um mundo para si. E na cidade de Enoque que ele fundou, nasceu uma nova geração, uma linhagem ousada, criativa, inquieta. Eles não ficavam esperando pelo céu. Eles decidiram moldar a própria terra. E foi dessa linhagem que surgiram nomes que mudariam para sempre a história humana. Primeiro, Jabal. Ele não era apenas um pastor como Abel. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e dominam o gado, ou seja, o fundador da economia, do comércio, da riqueza material. Depois veio seu irmão Jubal, o pai de todos que tocam harpa e flauta. Ele não era só um músico, ele foi o criador da arte, da cultura, da expressão da emoção humana através do som. Em seguida, Tubal-Caim, o mestre do cobre e do ferro. O primeiro engenheiro, o primeiro ferreiro. O homem que aprendeu a transformar o fogo em poder, criando ferramentas e armas. E por fim, Naamá, a encantadora, símbolo do fascínio, da sedução, da influência social. Juntos, esses descendentes de Caim criaram o mundo moderno muito antes do tempo. E pela primeira vez na história, a humanidade aprendeu a viver sem a necessidade de Deus. Mas de todas as vozes da linhagem de Caim, uma ecoa mais alto e mais desafiadora que todas as outras. A de Lameque. Filho de homens poderosos, pai de inventores e artistas, Lameque é o primeiro homem na história a zombar abertamente do juízo divino.
Em um cântico arrepiante para suas esposas, ele declara: matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se por Caim a vingança é 7 vezes, por Lameque será 70 vezes 7. Essas palavras são muito mais do que simples arrogância. São uma declaração de rebelião. Lameque está dizendo que não precisa de Deus para fazer justiça. Sua própria força é sua lei. Sua espada é seu juiz. E assim, com ele, nasce a ideologia do orgulho humano. A crença de que o homem é o seu próprio Deus, o mestre absoluto de sua existência. Um pensamento que guiaria impérios, guerras e ideologias por milênios. Mas a história não termina na arrogância de Lameque, porque com o tempo algo inevitável aconteceu. As 2 linhagens, a de Sete, que era a linhagem da fé, e a de Caim, a linhagem da rebelião, começaram a se cruzar. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si por esposas. Da união entre o sagrado e o profano nasceu algo novo, uma geração híbrida, seres de grande poder e conhecimento, mas sem limites e sem temor a Deus. Os antigos os chamaram de Nefilins, os poderosos, os gigantes, os dominadores. Essa foi a fusão do céu com a terra, da fé com a corrupção, e o resultado foi o caos. O mundo mergulhou numa violência e maldade tão profundas que Deus olhou para a humanidade e viu que toda a imaginação do coração era má continuamente. E então o dilúvio foi decretado. Água caiu, as cidades foram engolidas, a linhagem de sangue de Caim desapareceu para sempre sob as águas, mas as ideias não. Porque dentro da arca, junto com Noé e sua família, algo invisível sobreviveu. Não o sangue, mas a filosofia. O desejo de construir, de dominar, de ser como Deus. Séculos depois, numa planície chamada Sinar, os descendentes de Noé, agora a única humanidade na terra, repetiram o mesmo erro. Eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. A Torre de Babel era o cântico de Lameque reerguido em tijolos. A mesma rebeldia, a mesma ambição, a mesma marca. A marca de Caim não é um sinal físico na testa, é uma herança espiritual. Ela está no orgulho de cada império, na ganância de cada guerra e na frieza de cada coração que se fecha para o Criador. De certa forma, ela vive em nós, nas mãos que constroem tanto templos quanto armas, nos lábios que oram, mas também mentem. E talvez o verdadeiro teste da nossa humanidade não seja tentar apagar essa marca, mas aprender a redimir o que ela representa. Transformar a ambição em propósito, a força em serviço e a criatividade em adoração. O que você acha? A marca de Caim ainda define o nosso mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa reflexão profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima.